Num tempo em que o ser humano tem produzido grandes danos no ambiente, vem-se desenvolvendo a ideia que o homem é, pela sua natureza, inimigo da vida na Terra. Pensa-se mesmo que para que voltasse a existir a riqueza de vida de outros tempos, seria necessário retirar o homem dos nossos campos. Mas será realmente assim? Será que nós, que desde há milhares de anos ocupamos o território construindo as paisagens que conhecemos, somos incompatíveis com a vida? É verdade que o homem, como todos os seres vivos, interfere nos territórios que ocupa, tentando sempre obter para si as melhores condições de vida e de reprodução, o que é absolutamente natural e corresponde à tendência universal de perpetuação de todas as espécies. Todos os seres vivos, mesmo os seres mais pequenos e discretos, fazem isso, e as suas atividades têm diferentes impactos no espaço físico do planeta e nas outras espécies que o habitam. É assim com os castores, quando criam represas nos ribeiros, com os elefantes, quando derrubam árvores e alargam o espaço da savana, com os gaios, quando enterram bolotas e semeiam nova floresta, com as formigas, quando disseminam pulgões. É assim também com o ser humano, quando desenvolve as suas atividades. Quando arroteia matagais para fazer searas, perdem as espécies dos arvoredos, mas ganham as das pastagens, e com elas as lebres, os sisões e as aptardas. Se o elefante é artífice de uma savana mais aberta e o castor o obreiro das pequenas albufeiras dos rios, o homem é o construtor de diversas paisagens agrárias. Todos esses contributos para a construção de novos ambientes são afinal naturais e bem-vindos, desde que não dilapidem recursos da natureza e não reduzam a vida em quantidade e diversidade. Mas em alguns casos, estas mudanças podem mesmo contribuir para o enriquecimento do planeta. A agricultura tradicional usualmente cumpre esses pressupostos. Troca muitas plantas indigeríveis para a maioria dos animais por plantas comestíveis, muitas vezes ricas em amido e açúcar. Ao longo do tempo, selecionou e melhorou sementes das plantas que cultiva, conseguindo assim frutos mais ricos e nutritivos, ao mesmo tempo que poda e conduz as árvores a aumentar a frutificação. E tudo isto dá vantagem ao homem, mas dá vantagem igualmente a muitos outros seres vivos. Por vezes troca também longas extensões de paisagens uniformemente monótonas por mosaicos diversificados, enriquecendo assim, em quantidade e variedade, a vida das regiões onde se instala. O homem cria reservas de água e generaliza a sua distribuição, e guarda alimentos, que mesmo contra a sua vontade partilha com muitos animais. Ainda hoje, quando nos aproximamos das áreas agrícolas dos arredores das aldeias, vemos que há muito mais animais. Por isso o nosso mundo rural antigo era rico. Não era rico por ser despovoado, porque pelo contrário era muito mais povoado que hoje. Não era rico por não ter agricultura, porque a área agrícola era muito superior à atual. Era mais rico porque as práticas agrícolas, embora nem sempre exemplares, eram suficientemente equilibradas para poder albergar a vida abundante e diversa que lhe conhecemos. Hoje, com muito menos população no mundo rural, com muito menos agricultura e mesmo menos atividades no geral, temos uma natureza incomparavelmente mais pobre. Esse empobrecimento não nasceu das pessoas ou da atividade agrícola, mas antes de algumas atividades, agrícolas e não agrícolas, que começamos a desenvolver em tempo mais recente e que nos estão a conduzir a uma extinção massiva da vida no planeta. Por isso é necessário perceber que há comportamentos e atividades que temos que mudar, mas que os problemas da degradação do ambiente não resultam da existência de pessoas, nem da existência de agricultura, mas apenas da existência de algumas más práticas que temos desenvolvido. Para alterar este estado de coisas que prejudicam todos os seres vivos, nós incluídos, claro, temos que alterar o nosso modelo de vida, de produção e de consumo, e isso passa pela valorização da natureza e de uma agricultura que nela se faça de forma sustentável. A solução proposta por alguns, que aponta para o abandono das terras aos matos, julgando que com isso se conseguiria a recuperação do ambiente e da vida, não será certamente a mais acisada. Os matos densos são pobres em vida e ricos em risco de fogos incontroláveis.
Sem o controle humano, a terra abandonada a si mesma seria muitas vezes dominada por espécies invasoras, como a acácia ou o chorão das praias, ou por bastios de pinheiro bravo com empobrecimento do ambiente. É necessário, por isso, ter uma atitude de gestão ativa sobre o nosso espaço rural, na consciência que há milhares de anos que ele é paisagem humanizada e não espaço natural. Só assim se conseguirá recuperar os recursos perdidos, preservando a qualidade dos solos e das águas, a diversidade e abundância de vida vegetal e animal. Em simultâneo, temos que conseguir uma produção de alimentos saudáveis que permitam satisfazer as nossas necessidades alimentares com o mínimo de recurso à importação. E este caminho da busca de sustentabilidade dos recursos naturais, em convívio harmonioso com o ser humano, é não só possível, como essencial e o único capaz de assegurar o nosso futuro.